Olá, eu sou Eugênio Barbosa, sou coordenador e oficineiro do Ponto de Cultura Grêmio Esportivo Ferrinho e nesse vídeo nós vamos compartilhar um pouco das experiências vividas dentro do projeto Ponto de Cultura Grêmio Esportivo Ferrinho. As atividades teatrais e a linguagem da fotografia já vinham sendo desenvolvidas anteriormente ao projeto do Ponto de Cultura, através de oficinas realizadas pela tribo de atuadores Ó e Nós Aqui Travês, desde o início dos anos 2000 e a partir de 2011, a linguagem da fotografia chega na Vila dos Ferroviários através da professora Alice Bevenuti. Ela era professora da cadeira de fotografia documental da UBRA e um dos trabalhos dela era trazer os seus alunos para o trabalho de campo dentro da Vila dos Ferroviários. Aí é gestada uma oficina que também, de certa forma, uma das mais importantes dentro do projeto do Ponto de Cultura, que é a oficina Álbum de Família, que inclusive ganhou um episódio dentro dessa websérie que nós estamos fazendo sobre as atividades do Ponto de Cultura, específico para a oficina Álbum de Família. Onde que é tu? Isso aí foi quando foi a formação do Grêmio Esportivo Ferrinho. Isso aí foi uma das primeiras partidas do Grêmio Esportivo Ferrinho, entendeu? Então, essa aí foi Minas do Butiá. A minha irmã Joana, meu irmão esse que já faleceu, meu pai. Era um almoço, aniversário da Joana. Essa aqui, o Hélio recebendo a medalha. Onde foi que tu recebeu a medalha? Juiz de Fora. Tá. Minas Gerais, Juiz de Fora. 25 anos da ferrovia de Minas Gerais. Minha irmã, Hélio, eu e meu pai. Saudade de rever meu pai, né? Eu vou falar um pouco da oficina de introdução à fotografia, a qual eu ministrei. A nossa primeira intenção é familiarizar o oficinando com o equipamento fotográfico. O que numa câmera profissional ou semiprofissional é necessário para te gerar uma imagem. Então nós iniciamos conhecendo esse conjunto de acessórios externos que compõem a montagem de um equipamento fotográfico, como por exemplo, uma bateria, um cartão de memória, uma lente, como na linguagem do vídeo é necessário, a montagem de um tripé, o nivelamento, como inserir um microfone externo na câmera, como ajustar o volume de áudio. Tudo isso, se tu não tem essa noção básica, tu até pode ter esses equipamentos, mas tu não consegue organizar uma câmera fotográfica para gerar uma boa imagem. Então, a partir desse primeiro momento, que foi montar o equipamento fotográfico, nós partimos para o segundo, que foi os ajustes e configurações desses equipamentos. Então nós começamos a caminhar as instâncias internas do Grêmio Esportivo Ferrinho, com esse olhar já atento para o que pode ser uma imagem, o que pode ser uma fotografia. E a partir das necessidades técnicas que para te realizar essa fotografia, nós começamos a usar o aprendizado da segunda etapa, que foi aumentar e diminuir a velocidade do obturador, aumentar e diminuir a ISO, a abertura ou fechamento do diafragma e as questões técnicas utilizadas para construir ou para gerar uma imagem de boa qualidade. A oficina de sensibilização teatral é uma oficina que foi iniciada no final do ano de 2019, no mês de novembro ela inicia e vai até o começo do ano de 2020, sendo interrompida por conta da pandemia do Covid-19. O que essa oficina significou para o Ponto de Cultura? Uma retomada das suas atividades culturais, né? E o entendimento do teatro como um vetor muito importante de linguagem, de experimentação, de aproximação com o público, mas também pela sua trajetória, né? De ter sido o teatro uma das maiores experiências de retomada e de exercício da cultura dentro daquele local. A oficina de sensibilização teatral, então, ela foi pensada como uma iniciação da linguagem teatral para pessoas que não necessariamente desejam ser ator ou atriz. Ela é uma oficina aberta, de caráter aberto, ou seja, é possível frequentar a oficina
nos dias que se tem disponibilidade, mas ela buscava uma continuidade, uma construção. Essa oficina eu fui responsável por conduzir, por ministrar. Eu fiz a formação na Escola de Atuadores da Nós Aqui Travês e quando concluí a escola, eu em seguida iniciei a oficina de teatro como instrumento de discussão social, que era conduzida no bairro Maitá. Essa oficina, então, que foi motivada e conduzida pelo Paulo Flores, ela resultou na peça do Mercado do Gozo, né? A peça que a gente apresentou, que a gente trabalhou no vídeo anterior. O que acontece? No período em que a gente começa a montar essa oficina de teatro, se abre então o edital do Ponto de Cultura, né? Esse projeto grande da Cultura Viva, né, de reconhecimento dos centros e espaços culturais. Naquele período a gente decide então, né, aquele coletivo de pessoas que estavam envolvido com o ponto, com uma história do Ponto de Cultura, e nessa consciência da importância do reconhecimento do Ferrinho como espaço cultural, a gente constrói esse projeto do Ponto de Cultura, incluindo a atividade teatral como um dos pilares principais, né, para a continuidade e revitalização do ofício do teatro naquele espaço, mas também revitalização do centro cultural como um todo, né, para o seu reconhecimento perante não só a comunidade, mas para a cidade de Porto Alegre. Então a gente incluiu a oficina de sensibilização teatral, pensando também como uma estratégia de convidar os sujeitos do local e novos possíveis interessados em estar aprendendo essa linguagem a frequentarem o Ferrinho. Antes de iniciar a oficina em si, a gente fez uma ação de divulgação nas escolas do bairro Maitá, principalmente, né, falando na sala de aula com os jovens, com os professores, convidando, né, esses parceiros locais para estarem frequentando o centro. E em seguida a gente inicia então essa oficina, que foi centrada basicamente em exercícios iniciais de percepção corporal, de alongamento, aquecimento para estar em cena, jogos dramáticos, jogos em que a gente trabalha tanto a questão da percepção do corpo em cena, né, individual, da pessoa consigo, da produção de imagens a partir de estímulos dados pelo corpo, pelo facilitador, no caso eu ali. E também trabalhando esse corpo coletivo, né? A interação, a improvisação, a interação com o outro, o encontro com o outro e o estímulo de imagens e de histórias que esse encontro produz. Como tendo o objetivo de ser uma sensibilização, ou seja, trazer essa ludicidade para pessoas que não necessariamente têm uma familiaridade já com o teatro, com estar em cena, a gente trabalhou bastante a questão de uma dramaturgia muito mais corporal, que faz parte também da própria linguagem do grupo no qual originalmente eu estudei, me formei e que constituiu essa oficina de bairro no local. Então ela tinha uma proposta de seguir dentro dessa tradição, mas trabalhando com outros elementos também que fui agregando ao longo da minha caminhada, da minha trajetória e trazendo para dentro dessa oficina, né? Trabalhando bastante com canções de roda, canções de culturas indígenas. A gente trabalhou com um bastão caingangue, né? Fazendo o jogo, tanto o jogo de jogar e ir para o centro e formar a roda e jogar o bastão, trabalhando a questão da atenção, da concentração, do foco, da disponibilidade para o jogo. Mas também trabalhando com a ideia do bastão de fala, né, da gente conseguir construir aquelas horas que passávamos juntos como um espaço sagrado ali de experimentação e da gente buscar um outro estado de ser, um outro estado de presença. E uma outra atividade que já era um desejo nosso, mas ainda não tínhamos conseguido colocar na prática, era do início de uma atividade de catalogação. A partir da identificação de uma série de objetos e documentos dentro do espaço do Grêmio Esportivo Ferrinho, nós começamos a observar que ali existia uma grande potencialidade de constituição de um acervo. A ferrovia, ela foi privatizada na década de 90. Então, a gente tem muitos registros no Ferrinho. Dentro desses registros, né, de memória desse espaço, a gente chega no Ferrinho e pensa: poxa, o Hélio guardou isso por tanto tempo. Seria tão importante buscar preservar isso de alguma maneira,
mas a gente não sabe. No momento que chega, eu pelo menos no momento que cheguei no ferrinho, não sabia o que tinha lá. Então, o ponto de cultura, esse primeiro passo que eu digo que a gente está dando, é de realmente realizar uma primeira organização de todos esses materiais, objetos, documentos e principalmente fotografias produzidas pelo Hélio. O Hélio recebeu durante anos, enquanto trabalhador da Rede Ferroviária Federal, doações de trabalhadores e trabalhadoras ferroviários, de fotos de seus álbuns de família. Então ele tem esses registros ainda da década de 80 que ele recebe, que são muito importantes, né? De famílias ferroviárias da década de 20, 30 e 40. Mas a maior parte do acervo do ferrinho, e isso eu acho importantíssimo de ser destacado, ele não é advindo, assim, da rede ferroviária, né? Dessa empresa ou dessas famílias com mais posses. Esse acervo, esse material, esses objetos, fotografias e documentos, eles são um registro dos trabalhadores e trabalhadoras da via férrea. E principalmente os registros do Grêmio Esportivo Ferrinho. Todos esses objetos que estão, essas fotografias, elas representam momentos da história ferroviária em Porto Alegre. Porto Alegre, até o presente momento, oficialmente, não tem um espaço de guarda dessa memória ferroviária, sendo que foi um dos primeiros lugares onde a via férrea chega no Rio Grande do Sul. Por que a gente não tem, né, a preservação dessa história? Por que a gente não conserva essa memória? Então, o nosso primeiro ato, o nosso primeiro passo é chegar no ferrinho e identificar, a partir, né, da fala do seu Hélio, o que é importante para ele. A gente não realiza nesse primeiro momento um trabalho de cunho museológico, né? A gente realiza um trabalho de escuta e de uma separação desses objetos, porque foi um interesse do Hélio guardar a memória enquanto trabalhador antes da privatização e depois da privatização. O Hélio guardou também, além de todas as fotos desses eventos dos ferroviários criados a partir do Grêmio Esportivo Ferrinho, ele guardou o filme dessas imagens. Então a gente tem todo o conjunto de fotografias e todos os conjuntos de filmes. Pergunto para ele, Hélio, além disso que tem aqui na parede, né, com o olhar de estudante de museologia, curiosa, o que mais tem? Então ele chega com um álbum para mim. Ele fala, isso aqui é dos anos 2000, depois que acabou a ferrovia, né? Mas ela não acabou, tá aqui, ó, em 2000 ainda tinha vagão, ainda tinha trilho. Daí eu pergunto, Hélio, tem mais alguma coisa? Então o Hélio vem com uma caixa enorme de fotografias, né? Principalmente fotografias. E a gente carinhosamente começa a mexer naquela caixa e eu começo a conversar com o Hélio perguntando de onde veio tudo aquilo. E ele conta que ele recebeu essas doações na década de 80 e 90 de outros ferroviários que já percebiam no Hélio esse papel de guardião dessa memória ferroviária, né? Eles já percebiam que o Hélio guardava tudo que podia sobre tanto a história do ferrinho quanto a história da ferrovia em Porto Alegre. Então, ele me diz, isso aqui eu recebi da senhora Ivone, essas fotos aqui iam ser descartadas porque elas estavam duplicadas. Então, toda vez que os fotógrafos realizavam imagens, eu pedia para eles imprimirem duplo algumas imagens que eu achava interessante para poder guardar no arquivo do ferrinho. No meio dessas descobertas surge o tijolo com o carimbo da via férrea do Rio Grande do Sul. Surgem flâmulas antigas de formação de maquinistas da década de 40. Portanto, essa ação de conversar com o Hélio, de selecionar as fotografias que ele separou, de fazer uma pré-seleção mesmo e ver o que são esses materiais e também materiais tridimensionais. Depois da privatização, o Hélio conta que ele correu muito em vários espaços da ferrovia para que objetos não fossem descartados, né? A gente tem que valorizar o trabalho desse guardião, o trabalho do Hélio, porque ele é fundamental para a gente saber a história da ferrovia hoje, né? Porto Alegre, assim como virou as costas para o Rio, virou as costas para a ferrovia. Então, repito que é fundamental pensar o papel do Hélio e valorizar essa guarda dele, né? A guarda desses objetos. Então, num futuro próximo, o Ponto de Cultura Ferrinho pretende realizar daí sim um trabalho museológico, né? Inclusive, vai começar a acontecer um projeto de extensão junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o curso de Museologia da URGS,
para a implementação do Museu Comunitário da Vila dos Ferroviários. Esse processo de separação de material, ele ainda não é um passo que a gente pode definir como um trabalho museológico, porque esse trabalho ele vai ser realizado agora no próximo passo, junto desse projeto de extensão e junto dos trabalhos do Ponto de Cultura Ferrinho que a gente está estabelecendo. Acho que essa ação de guarda realizada pelo seu Hélio se dá por conta de um perfil ativista dele, porque o Hélio foi ferroviário, trabalhou em diversas funções dentro da rede ferroviária federal. O Hélio era atleta do Grêmio Esportivo Ferrinho e da Rede Ferroviária Federal, viajou entre vários espaços da rede ferroviária para disputar em campeonatos de atletismo, de futebol, coordenar campeonatos de futebol e coordenar campeonatos esportivos, né, como diretor também do Ferrinho. E ele também era esse agente cultural. Ele guarda esses registros porque esses registros, além de serem assim, um registro da vida dele, ele reconhece que enquanto isso é uma frase dele, né? Enquanto eu guardo esses objetos, enquanto eu guardo essas fotos, a minha memória e a memória dos meus companheiros de trabalho não morre. No momento que a gente perde isso, como a gente não tem nenhum espaço aqui em Porto Alegre para falar sobre isso, será que as nossas casas elas vão ser reconhecidas como um patrimônio dos ferroviários? Será que as pessoas vão lembrar da nossa história? Então, é uma ação de responsabilidade com a sua história, de responsabilidade com a sua profissão. A vida do Hélio, ela acabou se voltando para esse Centro Cultural Ferroviário que foi criado em 63. Então, muito da vida dele gira em torno do Ferrinho e a gente tem que ser muito grato a esse papel do Hélio de preservação desse espaço. Ele não arredou o pé do Ferrinho e é por isso que ele existe até hoje. Fundamental a partir do início do Grêmio Esportivo Ferrinho que a gente pôde canalizar e ver como é que poderia ser feito a maneira de nós fazer com que o Grêmio Esportivo Ferrinho servisse de alguma maneira para a família ferroviária, tanto não só para a família, mas como para o movimento assim, social do nosso país. Ainda não chegamos no ponto que deveria de ser feito, porque muita coisa aconteceu, muita água correu por baixo da ponte, e principalmente com a maior dificuldade que a gente teve foi quando houve a privatização da nossa empresa, mas o canal das atividades do Ferrinho serviu para esse movimento que está atualmente em função da nossa sociedade atualmente. Essa, então, é uma das razões que a gente está procurando canalizar, abrir esse leque do Grêmio Esportivo Ferrinho para que a nossa sociedade tome conhecimento e sirva, no mesmo tempo, alguma coisa para a nossa sociedade.